Olá, eu sou Lúcia Rodrigues, professora da Escola de Nutrição da Unirio, e hoje eu vim falar para vocês sobre aleitamento materno e alimentação complementar do lactente. Vamos só recordar alguns fatores que influenciam, no início e na manutenção da lactação. Então a gente tem que recordar da importância, da anatomia da mama dessa mulher, da integridade da medula, do hipotálamo e da hipófise. E aqui a gente tem que destacar a hipófise anterior na secreção da prolactina, e a hipófise posterior da ocitocina, produção e ejeção do leite materno. A gente também vai ser muito importante essa secreção do ACTH e, por conseguinte, do cortisol, que vai ter uma influência grande, reduzindo essa produção do leite materno em grande quantidade, como a adrenalina, a noradrenalina, ou seja, essa mulher sob constante estresse, ela vai ter uma produção menor de leite à medida que ela tem uma produção maior de adrenalina e noradrenalina. E destacando aqui para vocês a sucção do bebê. Então, enquanto profissionais de saúde, a gente tem que valorizar muito como é a pega desse bebê, como ele está sugando a mama dessa mulher para que essa produção do leite possa ser maior. E a gente não deixando de levar em consideração aonde essa mulher está inserida, o contexto social dela. Isso vai influenciar tremendamente na produção do leite. Uma mulher sob intenso estresse, muitos filhos para cuidar, sem nenhum tipo de suporte, passando por dificuldades financeiras, isso vai ter um impacto na redução da produção do leite materno. E aí o profissional tem que entrar também de ser um certo apoio, e dar essa tranquilidade para essa mulher, para que depois ela consiga, talvez, com algum tipo de apoio do profissional, quem sabe ficar um pouco mais tranquila para que essa produção de leite se dê de forma adequada. E a gente também tem que lembrar que na composição do leite humano sempre se discutiu muito se o leite humano tem uma relação direta com aquilo que a mulher ingere, com aquilo que a mulher não ingere, se a mulher mais bem nutrida ou menos nutrida, se vai ter uma influência ou não. O que a gente sabe é o seguinte, que na verdade a composição do leite depende do período da lactação, quer dizer que a gente vai ver depois a influência que isso vai ter, a hora do dia, a idade dessa mãe, quer dizer, vai ter uma influência um pouco nas adolescentes, nas mulheres em idade mais avançada, a paridade, mas o que vai influenciar muito mais aqui, tem o estado de saúde, a classe social, a idade gestacional, que aí vai ter uma diferenciação entre o leite da mulher que teve um filho prematuro, daquela que teve filho a termo, mas muito mais do que tudo isso que está aqui, não vai ter uma variação tão significativa que justifique a gente contraindicar o aleitamento materno. Então se uma mulher desnutrida, se for grave, pegando essas mulheres que você tem em regiões muito pobres, por exemplo, da África e da Ásia, no Brasil a gente cada vez, graças a várias intervenções que a gente tem tido nesses últimos décadas, a gente tem tido uma prevalência muito menor de nutrição no Brasil. A gente tem atestado isso pelas estatísticas, pelas pesquisas executadas pelo IBGE. Só mulheres muito desnutridas graves são mulheres que têm uma menor produção em termos de quantidade e de alguns nutrientes em menor quantidade. Do contrário, a gente não tem variações muito significativas. Claro que a coloração do leite vai modificar. Uma mulher que tem uma ingestão maior de beta-caroteno ou de lipídio, você vai ter realmente o leite com teor um pouco maior de gordura, um leite mais amarelado, com aquela vinculado mesmo ao próprio beta-caroteno que dá aquele aspecto mais laranja no leite, Um leite mais rico em complexo B, por exemplo, em riboflavina, ele fica com um leite um pouco mais azulado, um pouco mais esverdeado, que é bastante interessante. Quando vocês vão em bancos de leite, você vai vendo, de acordo com a idade, e essa variação um pouco da cor que a gente tem. Tivemos um caso aqui no Hospital Universitário de uma mãe que tinha uma menininha de 1 ano pesando 18 quilos. Então, só para a gente ter uma ideia, que em média uma criança de 1 ano vai pesar aí por volta de 9 quilos, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, uma menina muito acima do peso dela. A gente foi analisar o leite materno, que ela ainda mamava. E a gente viu realmente que ela tinha teores, tanto de caloria quanto de lipídio, Não foi muita variação em termos de lactose e proteína, não tem uma diferença entre a média geral, mas de lipídio sim. Então, tem uma relação também
se a mulher tiver um consumo muito exacerbado de lipídio, você pode ter um leite realmente com teores mais elevados. Acho que isso é um caso interessante até na hora de que vocês estiverem em contato com esse tipo de paciente. Então a gente vai lembrar que talvez vocês tenham menor acesso, né, pegando crianças menores que vão estar consumindo esse leite de início, né, que é até 5 dias após o parto, que é esse colostro, que a gente cada vez tem que valorizar e explicar, como todo mundo já sabe, o elevado teor, na verdade, de fatores de proteção, né, principalmente da IgA secretória, que vai conferir, né, essa imunidade nas mucosas, né, do trato respiratório, do trato digestório, a lactoferrina, rica em lactoferrina, linfócitos e macrófagos. E a gente vai ver na composição como esse leite ele tem um teor um pouco mais elevado, inclusive de proteína, que é relacionado com isso. Não é essa proteína para sobrecarregar um rim de uma criança que está extremamente imaturo, né? E tem uma maior concentração de sódio, potássio e cloreto adequado à necessidade que esse bebê que acabou de nascer tem. E aí a gente vai ter, né, então, esse leite de transição, que é o leite entre o 5º e o 15º dia de vida, e o leite maduro, né? Que a gente vai ter um volume e uma composição que vão ser mais estáveis, como eu já tinha falado para vocês anteriormente. Com essas oscilações, temos uma concentração maior ou menor nesse leite, tá? Nos primeiros meses, essa mulher pode produzir de 700 a 900 ml. No colostro, no início, ela pode produzir o quê? 100 ml. Então, essa produção ela vai aumentando e ela começa aí com 600, ela vai evoluindo, né? E quanto mais a criança sugar, mais leite essa mulher vai ter. Inclusive, a gente tem casos que muitas mulheres vão doar para banco de leite, né? No segundo semestre, até o segundo ano de vida, ele vai oscilar entre 600 a 550 mililitros por dia. E aí, só para vocês poderem recordar algumas coisas, né? E para alguns profissionais que não tiveram acesso pela sua formação a esse tipo de composição, só para a gente mostrar a diferença entre o colostro do leite maduro e do famoso leite de vaca, né? Ou seja, se vocês já pegarem uma criança em que a mãe está amamentando, mas acha que tem que dar algum tipo de complemento, a gente vê que tem uma diferenciação que se justifica pela natureza, pela própria fisiologia digestiva desse bebê, né? Então a gente vê que o colostro é um leite que tem menos caloria, né, do que o leite maduro, que aqui é quando o bebê vai começar a ganhar mais peso. Vocês veem aqui que, na verdade, ele vai oscilar entre 1,9 a 2,5 de proteína no colostro. No leite maduro, ele vai oscilar até 1,3, 1,4. Isso aqui é o valor mínimo que a gente encontra, né, porque senão tem uma divergência em termos de literatura e as pessoas vão achar, mas só tem isso. Ele vai ter e isso é para a gente perceber que a natureza não sobrecarrega a criança de proteína, e quando você vê que o leite de vaca tem 3,5, né? Aí vem a concentração, né, na verdade, de caseína e alfa-lactoalbumina, ou seja, essa distribuição no tipo de proteína facilita a digestão, quer dizer, quanto mais lactoalbumina ficam flocos mais porosos, mais leves, digamos assim, mais fácil a ação enzimática. Diferente do leite de vaca, que tem um teor maior de caseína, que fazem flocos mais densos, que dificulta a ação da enzima. Por isso que o bebê, quando vai tomar o leite, ele vai demorar muito mais tempo para sentir fome, né? Porque ele vai, digamos assim, ele vai ficar pleno, né? Aquela plenitude pós-prandial, que ele vai demorar, vai dormir um sono profundo, e a mãe vai relatar isso. Então é importante que vocês conheçam a composição também, para que vocês tenham informação suficiente para chegar para essa mãe e falar, né? Para convencê-la. Porque a gente convence melhor quando a pessoa entende aquilo que você está falando, não só que você passa a informação, mas não instrumentaliza a mãe para poder entender. Né? O teor de gordura, que a gente vê que ele aumenta bastante do colostro para o leite maduro, mas o leite de vaca vai ter uma oscilação de acordo com o que a indústria fizer, né? Que hoje ninguém pega o leite tirado da vaca, você vai encontrar por volta de 3,8, né? O de mercado vai variar em torno de 3, mais ou menos. E a questão da lactose, que a gente vê que, na verdade, você tem uma concentração até maior no leite maduro do que você tem no próprio leite de vaca, né? Que é o carboidrato do leite humano. Uma concentração maior, com o objetivo, obviamente, de dar esse reforço calórico para a criança, aquilo que ela consegue metabolizar. Então, essa composição está de acordo com a fisiologia digestiva dela, o que o leite de vaca não está.
E aí o problema com o profissional de saúde que a gente vai enfrentar é quando a gente não consegue com que essa mulher tenha sucesso no aleitamento materno, né? Qual vai ser essa substituição? É uma grande discussão que foi feita até pelo Ministério da Saúde, em que eu pude participar no ano passado com esse tipo de criança, né? E a gente vai ver aqui também essa diferenciação em termos das próprias vitaminas e minerais, né? Então, que a gente vai estar vendo a quantidade de vitamina A, que é muito superior que no leite de vaca, e como ela é grande aqui no colostro, né? A questão da vitamina C, que não tem uma oscilação significativa, eu quero ressaltar para vocês que se essa mãe ingere mais, a gente vai naturalmente ter uma concentração um pouco superior de vitamina C nesse leite, como às vezes alguns profissionais, e eu já pude presenciar isso, orientando a nutriz a não ter consumo de frutas cítricas, como se tivesse algum tipo de consequência ou não para o bebê, negativa, digamos assim, né? E aí a gente quer preservar para que essa criança possa ter uma ingestão adequada. Você vê que o cálcio não tem uma oscilação, mas olha a concentração do leite de vaca, a sobrecarga que vai trazer para o rim dessa criança. Aí tem essa questão do fósforo, olha a diferença, como é brutal, ou seja, a quantidade de solutos que tem nesse leite vai sobrecarregar muito esse bebê, né? De potássio e de cloro. É só para vocês verem essa diferenciação em relação a esses dois tipos de leite completamente distintos, de animais, digamos assim, bem diferentes. E aí a gente vai recordar, quando a gente for estar colocando para essa mãe, a função imunológica que você vai ter, para a gente reduzir, né, o número de casos de crianças com gastroenterites, com infecções respiratórias, né, com otite, que é muito... E aí você vai prevenir também uma coisa que para a gente é muito importante, e eu que trabalho para profissionais de nutrição pediátrica, que é prevenir a alergia alimentar, né? Quer dizer, vai ser um fator muito grande de prevenção. Então a gente vai ter aqui as imunoglobulinas, né? 90% aqui vai ser essa IgA secretória que a criança não consegue produzir. Só o contato dela, na verdade, com o ambiente, com o tempo, ela vai começar a ter uma produção, né? Por isso depois a criança começa a diminuir, essa concentração vai diminuindo, depois a criança vai conseguindo ter uma produção dela mesmo, né? A lactoferrina, o fator bífido do leite materno, o fator antistafilocócico, que vai ser muito importante esse fator de prevenção, a lactoperoxidase, os complementos, o interferon, a lisozima e a proteína fixadora de vitamina B12, que para a gente vai ser muito importante, que é uma vitamina fundamental para o crescimento do bebê, né? Então a gente vai ver, só para a gente ter uma noção, de uma forma geral, que 50% dos linfócitos do colostro vem dos linfócitos T, né? Então aí, linfócito T, B, macrófagos, complementos, né? Os neutrófilos e os eosinófilos. Isso só para a gente ter como informação, para a gente recordar o que já foi visto, talvez há alguns anos atrás, né? Então a gente tem, na verdade, essas imunoglobulinas, né? Que vão estar influenciando e ajudando a criança a combater qualquer tipo de invasão bacteriana de bactérias que possam estar tendo contato com ela, né? A lactoferrina, que deixa, na verdade, não deixa esse ferro disponível para essa proliferação bacteriana, né? Multiplicação. E o fator bífidos, né? Que antagoniza a ação das enterobactérias, em que o bebê é extremamente vulnerável e vão gerar as chamadas gastroenterites, né? A lactoperoxidase, que vai matar os streptococcus bactérias entéricas, o interferon, que a gente sabe que inibe a duplicação viral intracelular, a lisozima, né, que na verdade lisa essas bactérias na parede celular, e o complemento que vai favorecer a fagocitose desses agentes externos que a criança vai ter contato, né? Então, isso a gente sabe, a gente pode passar para a mãe, né, um tipo de informação para que ela saiba dessas qualidades todas, e a gente tem que ver, assim, no contato com essa família, né, e se você tiver contato com uma mãe que ainda está gestante, quando a gente inicia o aleitamento materno, isso de uma discussão de muitos e muitos anos, e já é completamente bem estabelecido que assim que puder, se possível na sala de parto, a criança já comece a ser amamentada, a não ser que tenha algum tipo de contraindicação que a gente vai ver, principalmente no caso de mães portadoras do vírus HIV, que ela não pode amamentar, né? E é importante o alimento conjunto para poder